Escândalo. Investigação policial aponta desvio de carnes que fariam parte do cardápio de crianças que estudam nos Centros de Educação Infantil da AFASC. Dia de decisão no Congresso Nacional. Senado votará em segundo e último turno reforma da Previdência. Governo federal confirma a antecipação do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Segundo o levantamento do BNDES e do Banco Mundial, Brasil precisa mais que dobrar o investimento em infraestrutura nos próximos 20 anos para chegar à média global. Projeto Plataforma Mais Brasil foi apresentado na sede da ANREC. E ainda, Unesc realiza a 10ª Feira da Ciência e Tecnologia. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Investigações policiais trazem à tona um esquema que pode ter desviado mais de 1 tonelada de carnes que deveriam ser destinadas para as refeições de crianças que estudam nos Centros de Educação Infantil da AFASC. O escândalo foi denunciado de forma anônima para a Polícia Civil. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A Polícia Civil em Criciúma desarticulou um esquema de desvio de carnes de merenda escolar na cidade. O crime era supostamente cometido por uma funcionária da AFASC, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, e por uma outra mulher. Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, a investigação iniciou na última semana, após denúncias de funcionários. Toda a investigação iniciou quando os próprios funcionários da empresa responsável pela distribuição ali das merendas escolares tiveram uma notícia ali de um crime através de uma denúncia anônima que possivelmente estariam sendo desviados os alimentos que seriam usados na merenda das crianças. Aí eles vieram aqui, deram todas as informações possíveis, sempre foram bem probos e rígidos no repasse das informações. Conforme o delegado responsável pelo caso, as carnes eram desviadas por uma nutricionista, funcionária aqui da AFASC. Os produtos eram entregues para uma outra mulher que ficava responsável pelas vendas. As duas foram presas. Diante disso, nós fizemos várias investigações, conseguimos consumidores, conseguimos as embalagens dos produtos dentro do lixo da residência que fazia essas vendas. Pedimos uma busca e apreensão na residência. Conseguimos identificar, antes de cumprir a busca, qual seria a empresa que distribuía e como esses alimentos eram repassados para a dupla, que na verdade era uma funcionária da empresa responsável pela distribuição, que estava em si, até então, pelo que a gente conseguiu ali nos elementos do inquérito, ela que conseguia a liberação do alimento e ela ia até o local com a receptadora e depois repassava esses alimentos. A gente não sabia se ela, até então, até agora, não sabe se ela tinha participação na venda dos alimentos, mas que nós sabemos que ela era responsável pelo desvio, sim. O delegado detalhou o momento em que as equipes da Polícia Civil abordaram as mulheres em atitude suspeita após dias de investigação. Descobrimos que toda sexta ou segunda-feira eles faziam essa retirada dos alimentos, porque o rapaz responsável pela entrega dos alimentos disse que eu não tinha como saber que estava havendo esse crime, porque a própria responsável pelo pedido dos alimentos é que estava fazendo a retirada. Então nós esperamos, fizemos campana em frente à cooperativa e outra equipe ficou em frente à residência no centro de Criciúma. No momento em que um carro suspeito chegou, que desceu o alvo, nós abordamos e perguntamos o que ela estava fazendo ali. Ela disse que só ia dar uma olhada em alguns papéis. E, em resumo, nós falamos com ela a respeito da investigação e disse que estava tendo uma receptação qualificada, que esses alimentos estavam sendo vendidos e que uma equipe de investigação estava em frente à residência da receptadora, que, portanto, como ela uma cúmplice ou partícipe do ato, ela também estaria em flagrante delito.
haja vista a permanência do crime de receptação qualificada. As duas foram presas nesta segunda-feira, após a polícia identificar, durante a busca e apreensão, os produtos desviados. Entramos, demos cumprimento à busca no outro local, no centro, e a princípio a receptadora mentiu, disse que não tinha nenhum alimento proveniente ali da empresa, mas no porão, na residência, no porão já que estava abandonada, salvo engano, ninguém estava utilizando, tinha um freezer com 50 quilos do produto, especificamente o peito de frango que deveria ser usado na merenda escolar. Além desses 50 quilos de carne apreendidos pela Polícia Civil, o delegado acredita que uma quantidade muito maior foi desviada. As informações que provenientes ali da empresa, elas dizem como é o itinerário da entrega dos alimentos. A entrega dos alimentos é feita por uma empresa e ela é contratada para fazer a entrega e a prestação dos alimentos. Então ela paga o alimento e o transporte. Nenhum carro particular pode fazer a busca desses produtos, mas pelo que nós podemos verificar, somente em outubro, mais de 3 toneladas foram transportadas por carros particulares, que não deveria constar. E no interrogatório da receptadora, de uma das receptadoras, ela informou que para o consumo dela, que ela para revender, a funcionária responsável pela emissão pela ordem da retirada dos alimentos, repassou para ela 1 tonelada e no mês de novembro ela receberia mais 1.090 kg. O delegado reforça que as investigações continuam. Segundo ele, ainda não dá para definir se quem comprou os produtos pode ser responsabilizado. De acordo com a oitiva da receptadora, os valores que ela estava vendendo não era muito abaixo do valor cobrado em mercado. Então não tem como presumir ter sido uma receptação culposa ali. Mas tudo tem que ser investigado, temos que dar uma olhada em muitas informações ainda para saber se estava sendo vendido em atacado, varejo, quais empresas compravam. E isso vai ser tudo elucidado durante o inquérito. Apesar da prisão deflagrada nesta segunda-feira, a nutricionista já foi liberada, já que a Justiça entendeu que não houve flagrante no desvio. Após a lavatura do auto de prisão em flagrante, elas foram enviadas para a audiência de custódia. A audiência de custódia é só uma audiência preliminar, para o juiz ter uma noção ali se tem ou não os elementos do flagrante. Foi feita a homologação de um flagrante e a outra foi o relaxamento, ou seja, o juiz não identificou que era a situação flagrancial. Mas isso não quer dizer que não tenha culpabilidade durante o inquérito. Vai ser exaurido aí o máximo, vamos tentar elucidar o máximo de partícipes, para onde foi enviado esses alimentos, e em torno de 30 dias, que é o prazo do inquérito, será enviado ao judiciário. Ainda na segunda-feira, a FASC emitiu uma nota informando que está colaborando com as investigações. No comunicado, a entidade destacou ainda que assim que recebeu a denúncia, fez o registro do boletim de ocorrência para a apuração legal dos fatos. O dia de decisão no Congresso Nacional. O Senado votará em segundo e último turno a reforma da Previdência. Mesmo sendo aprovada, a votação não encerra os debates sobre a Previdência entre os parlamentares. Outras 2 PECs ligadas à reforma ainda seguem em debate. Nos bastidores do Senado, a expectativa é de que a reforma da Previdência seja aprovada com tranquilidade nesta terça-feira. São necessários 49 votos favoráveis à proposta para que a reforma siga para promulgação. Na votação em primeiro turno, 56 senadores foram favoráveis ao texto base, enquanto 19 votaram contra. Entre as mudanças estabelecidas na reforma da Previdência estão o tempo de contribuição e a idade mínima exigida para a aposentadoria. Com isso, se aprovada como está, mulheres vão poder se aposentar com 62 anos de idade e homens com 65. Atingida a idade mínima, o valor do benefício dependerá do tempo de contribuição. No setor privado, mulheres devem contribuir por pelo menos 15 anos e homens por 20. Já no setor público, o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos, tanto para homens quanto para as mulheres. O valor do que será pago pelo governo vai variar de acordo com o tempo de contribuição. A média de todos os salários recebidos ao longo dos anos trabalhados representa 100% do valor do benefício. Mas se uma trabalhadora contribuir por 15 anos, por exemplo, e decidir se aposentar, o benefício dela será de 60% do valor obtido na média de salário. Para conseguir 100%, mulheres devem ter contribuído por 35 anos e homens por 40.
A reforma ainda prevê regras de transição, mudanças nas alíquotas do contribuinte que ganha mais de R$ 5.839, que será o teto do INSS, e ainda haverá regras diferenciadas para professores do ensino básico, policiais federais e legislativos e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a reforma, o governo federal espera obter uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Acho que tranquilo, vai votar esse segundo turno amanhã, pela conversa que eu tive aí com o Davi Alcolumbre já desde a semana passada, ele não vê problema na votação de amanhã. A votação no Senado está marcada para acontecer às 2h desta terça-feira. Mas antes da votação acontecer no plenário, durante a manhã os parlamentares vão se reunir na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para votarem sobre 11 emendas que foram propostas em segundo turno à PEC da Previdência. Sobre essas emendas, só podem ser aceitas aquelas que tratem de dar alguma mudança como maior precisão aos textos. As que tentem mudar alguma regra ou conteúdo da proposta devem ser recusadas já pela própria presidência da CCJ. O parecer dessa comissão pode influenciar a votação da reforma, que irá acontecer no plenário. Em tese, os membros da CCJ vão discutir o parecer, né? Essa discussão pode se estender aí num prazo maior. Podem ser apresentados votos em separado em relação ao parecer e pode ser pedido vista do parecer, né? Vai depender muito da dinâmica política ali, a possibilidade da votação ainda amanhã em segundo turno, né? Está agendado, está prevista essa votação, há uma expectativa de que isso aconteça, né? Há todas as condições para isso acontecer, mas a dinâmica política é imprevisível. Só que o debate sobre a Previdência não termina por aí, só no texto base. Na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, será apresentado o relatório da PEC paralela, que prevê a inclusão de estados e municípios nas regras da reforma, além da cobrança de contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, do agronegócio exportador e das pequenas empresas pertencentes ao Simples Nacional. A PEC paralela ainda assegura que pensões por morte não poderão ter valores inferiores a um salário mínimo. Se for aprovada, a PEC deve gerar mais 155 bilhões de reais de economia aos cofres públicos em 10 anos. Após a PEC paralela, o Senado ainda tem que analisar a PEC autônoma. A proposta do senador Álvaro Dias, do Podemos, trata das regras de transição da Previdência. Atualmente, militares das Forças Armadas teriam pedágio de 17%, parlamentares de 30%, mas a grande maioria da população teria de cumprir um pedágio de 100% sobre o tempo que falta para se aposentar. Na proposta, Álvaro Dias pede que as regras de transição sejam suavizadas. A PEC autônoma ainda não tem data para ser votada. O governo federal confirma a antecipação do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso saque de R$ 500. Acompanhe. Os trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, poderão sacar até R$ 500 de cada conta antes do fim desse ano. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de retiradas para não correntistas do banco. Os saques para os não correntistas começaram na última sexta-feira, dia 18, para os nascidos no mês de janeiro. O calendário original previa a liberação gradual, conforme o mês de nascimento do trabalhador, até que os nascidos em dezembro pudessem sacar os recursos em março de 2020. Com a antecipação do pagamento, os nascidos entre julho e dezembro poderão sacar o benefício entre novembro e dezembro desse ano. O novo calendário ficou da seguinte forma: nascidos no mês de janeiro receberam a partir do dia 18 de outubro. Nascidos em fevereiro e março recebem a partir do dia 25 de outubro. Para os nascidos em abril e maio, o saque é a partir do dia 8 de novembro. Em junho e julho, saque a partir do dia 22 de novembro. Para nascidos em agosto, o saque começa no dia 29 de novembro. Em setembro e outubro, o valor está disponível a partir do dia 6 de dezembro. E para quem nasceu em novembro e dezembro, o FGTS será liberado no dia 18 de dezembro. Ao todo, 62 milhões e meio de trabalhadores, sem conta na Caixa Econômica Federal, poderão retirar até 25 bilhões de reais. Para os correntistas do banco, o dinheiro foi depositado automaticamente ao longo do último mês nas contas correntes ou contas poupança.
A seguir, projeto Plataforma Mais Brasil foi apresentado na sede da ANREC. A intenção é agilizar a liberação de verbas federais para municípios. Atenção, você que há tempos busca uma vaga no mercado de trabalho. Quem sabe hoje não é o seu dia. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas disponíveis na região. Gerente operacional, auxiliar administrativo, negociador, vendedora, auxiliar de designer de sobrancelhas, operador de calandra, estamparia digital, gerente de loja, vendedor, atendente interno, auxiliar de dentista com experiência, consultora de atendimento, fisioterapeuta, serviços gerais, consultor de vendas, secretária, desenvolvedor webfront, suporte técnico de software, mecânico industrial, atendente, auxiliar jurídico, fotógrafo, consultor comercial, consultor administrativo, consultor contábil, faxineira, vendedor online, mecânico de refrigeração pesada, mecânico de refrigeração doméstica, almoxarife, motorista de carreta, motorista de caminhão-truck, auxiliar de escrita fiscal, telemarketing ativo, suporte técnico. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Segundo o levantamento do BNDES e do Banco Mundial, o Brasil precisa mais que dobrar o investimento em infraestrutura nos próximos 20 anos para chegar à média global. Este é um dos caminhos para se atingir as metas da Agenda 2030 da ONU, que prevê água potável e esgoto tratado para todo mundo. O problema de Guaianazes é o mesmo de várias regiões do Brasil. Um levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil revela que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 95 milhões de pessoas não contam com coleta de esgoto. Nem tudo é dinheiro, mas dinheiro é importante. Somada à seriedade, nós vamos ter muita gente saneada. Agora, envolver a sociedade é que vai nos levar a ter a despoluição, a melhora dos mananciais urbanos e a não complexidade no tratamento, portanto, o barateamento de água universalizada a todos. A água é uma das maiores preocupações da Agenda da ONU para 2030. O objetivo é melhorar a qualidade de vida nos oceanos, o acesso das pessoas à água potável e ampliar a rede de saneamento básico. Um investimento que, segundo especialistas, terá impacto direto na saúde pública. Se gasta muito hoje em internações de pessoas que tiveram problemas, doenças, decorrentes da falta de saneamento, por exemplo, com a leptospirose. Hoje, por ano, são 411 internações somente pela falta do saneamento básico. Até 2030, seria necessário que o governo investisse mais de 24 bilhões de reais em saneamento básico. O problema é que o orçamento do governo ele é muito apertado. Para o ano que vem, o orçamento do governo é em 4 bilhões de reais. Então, assim, é um trabalho longo a se cumprir, mas que vale a pena. Nas cidades do litoral paulista, metade do esgoto vai direto para o mar sem nenhum cuidado. A sujeira na água, que está bem do lado do barco, impressiona. Tem papel, tem plástico e muito material orgânico. A estimativa é que, por segundo, 1.500 litros de esgoto sejam despejados no litoral paulista. Para a gente ter uma ideia, essa quantidade é suficiente para encher 2 piscinas olímpicas em apenas 1 hora. A convite de nossa reportagem, o professor do Instituto Oceanográfico da USP, Alexander Turra, percorreu de barco um trecho do Porto de Santos. O
primeiro problema testado pelo professor foi a existência de moradias irregulares à beira-mar. É uma situação muito problemática que tem que ser combatida na sua raiz, que muitas vezes a gente pensa que é um pouco da questão da educação, e é realmente, mas ela também depende de uma questão socioeconômica, de uma questão mais central em termos da distribuição de renda do país, né, que faz com que as pessoas acabem morando em áreas que não são apropriadas. No porto também vemos a grande movimentação dos navios. O professor faz um alerta: a sujeira despejada aqui pode comprometer a vida de quem depende do mar para garantir o sustento. A situação mais agravante recebe o nome de zona morta, é um nome até forte. Em 2008 eram estimadas 400 zonas mortas no mundo, hoje já são aproximadamente 500. Uma zona morta é uma região muito parecida com o Rio Pinheiros hoje, em São Paulo. É uma região que não tem vida basicamente, só micro-organismos, tem um cheiro muito forte e praticamente não tem oxigênio. E essas zonas mortas elas têm aumentado no mundo em função de dois princípios. Um deles é o esgoto urbano, o esgoto das cidades, e outro que são os nutrientes, os fertilizantes que são usados na agricultura e que são lixiviados, que são lavados e perdidos pelos rios para o mar e lá causam esse processo. Então é uma questão muito grave, central, e o mundo está preocupado com essa questão. O seu Antônio é uma testemunha da ampliação da sujeira na região. Há 50 anos ele trabalha como barqueiro no porto. Isso acaba atrapalhando o trabalho do senhor, ameaça até o barco do senhor? Tudo é lixo, pedaço de roupa, plástico, até sofá, constantemente isso, constantemente. O barqueiro lamenta a falta de cuidado e lembra que tudo que tem deve ao mar. Tudo que eu tenho hoje foi através do mar. Eu comecei a trabalhar aqui em 69, pô. Eu já moleque, eu já andava por aqui. Aí eu saí livre do quartel e vim trabalhar aqui. Em 81 fui trabalhar no porto. O projeto Plataforma Mais Brasil foi apresentado nesta tarde na sede da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a ANREC. A intenção é agilizar o repasse de recursos federais para os municípios brasileiros. Uma mudança que busca melhorar a gestão e ampliar o monitoramento sobre as transferências de recursos federais para estados, municípios e organizações da sociedade civil. O governo federal lançou nesse ano a Plataforma Mais Brasil, que vem para substituir o Sincov, o sistema de convênios do governo federal. A plataforma foi apresentada nesta terça-feira na ANREC aos prefeitos de todo o sul do estado. Olha, eu acho que muda para todos, né? Muda para a vida do prefeito, muda para os técnicos da prefeitura, muda para os técnicos da Caixa Econômica Federal, muda para os deputados federais, que são, na maioria, os que marcam emendas, muda para o governo federal, que também o recurso vem direto, e muda principalmente para o cidadão, porque muitas vezes tem algum tipo de programa do governo federal ou algumas emendas parlamentares, o deputado vai ali e diz: olha, tem 500 mil reais para calçar essa rua. Leva 2, 3, 4 meses, aliás, 2, 3, 4 anos para sair do papel. Com essa nova plataforma aí do governo federal, essa nova portaria vai facilitar em muito a transferência desses recursos. Vamos assim, vai tornar mais leve, vai desburocratizar, sabe? Então, é isso. Então, marcou, o recurso vem, tu aplica o recurso, faz a prestação de contas e pronto. Trata-se basicamente de uma plataforma web para transferências de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. Por meio dela, será possível seguir a execução de obras e a aplicação dos recursos de forma integrada e mais simples, com segurança e menor custo de gestão. Muito bom, porque nós vamos ter uma desburocratização substancial de todo o processo. A grande queixa dos prefeitos, dos técnicos das prefeituras municipais e do próprio pessoal da Caixa era o excesso de burocratização que a portaria anterior gerava. E aí os processos tinham que vir e voltar para análise da Caixa e novos acréscimos e correções. Enfim, o processo era muito burocratizado por força da portaria, além das altas tarifas, chegando a quase 13% de taxa de administração. Então, uma emenda parlamentar
de R$1 milhão, o município tinha que deixar praticamente 130 mil a título de administração. O presidente da Federação Catarinense dos Municípios reforça que essas mudanças também impactam na economia, que é um pleito antigo dos municípios. Essa era uma queixa constante dos prefeitos. Em julho, quando recebemos a diretoria da Caixa em Florianópolis para assinar os primeiros contratos do Finisa, eu tive a oportunidade de me manifestar com o presidente da FECAM, ao presidente, a toda a diretoria, dizendo que esse era um pleito antigo já da nossa entidade, e graças a Deus estamos aqui hoje para celebrar, porque essa tarifa será cobrada em no máximo 4,5%, o que representa já uma economia substancial para os municípios brasileiros. A seguir, o Unesc realiza a 10ª Feira da Ciência e Tecnologia. A Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, está realizando a 10ª Feira da Ciência e Tecnologia. Confira. Dias de muito aprendizado e foco no desenvolvimento. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, promove até a próxima sexta-feira a 10ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia. Todo ano tem um tema. Esse ano o tema é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Essa temática, ela é aderente à temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Todos os anos, então, a gente faz com a mesma temática. Que durante essa semana, inclusive nessa mesma semana, está acontecendo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que são várias instituições no país, né, que participam dessa semana, e a Unesc é uma dessas, promovendo a Semana de Ciência e Tecnologia, cujo objetivo é divulgar a ciência, divulgar a tecnologia, na comunidade, né? A coordenadora explica que será uma semana intensa, com diversas atividades em várias áreas de atuação. São palestras, minicursos, workshops, oficinas e apresentações de trabalhos de iniciação científica, além de apresentações culturais. Oficialmente, a semana começou na data de ontem, com a palestra de abertura proferida pelo presidente da FAPESC. Dando continuidade durante a semana toda, nós teremos 144 atividades, contabilizando com comunicações oral e comunicação pôster dos trabalhos, sejam de pesquisa, de extensão ou de ensino, relatos de ensino, né? Nas diferentes áreas do conhecimento. Totalizamos 239 atividades durante a semana. Então, há várias opções de palestras, de minicursos, de workshops. A Semana de Ciência e Tecnologia acontece em todo o campus da Unesc e conta com atividades em todos os períodos. Saliento que na quinta-feira, dia 24, teremos a palestra do Arthur Igreja, às 19 horas, no auditório Rui Hulse, intitulado Inovação Disruptiva e o Futuro dos Negócios. Durante a Semana de Ciência e Tecnologia, amanhã, quarta-feira, estará acontecendo a Feira de Ciências, voltada a escolares de ensino fundamental, onde são apresentados os projetos que eles desenvolvem nestas escolas. Na sexta-feira, teremos a Feira de Inovação, com a apresentação dos pitches de soluções inovadoras, né, com participações de profissionais, de acadêmicos, da comunidade em geral também. A programação completa do evento está disponível no site da universidade. Para algumas atividades ainda há vagas e toda a comunidade pode participar. As atividades, em termos das demais palestras do evento, aí tem inscrição, né? Mas algumas estão esgotadas e outras não. Então, entrando no nosso site unesc.net/xsct, lá tem a programação. E as inscrições, nesse momento, só estão sendo realizadas na secretaria do evento, aqui no hall interno do bloco da reitoria. Então, pelo site, as inscrições eram até a sexta. Essa semana, a qualquer momento, as pessoas podem se inscrever de manhã, de tarde ou de noite, né, na secretaria do evento. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui.
Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.